Bom, então, retomando nossas gravações aqui, eu quero falar de um vídeo que eu gravei na série Fim do Mundo e que já está no canal aí há um tempo e que dentro desta série tem um vídeo que chama-se O Cristo, a vinda do Filho do Humus. E aí é uma incógnita, né? Que até hoje poucos sabem que esta palavra filho do homem, da qual as escrituras se referem, é filho do humus, porque humus é o criador da vida. Então, o homem só tem que ser filho do humus. Então, quando se diz filho do humus ou filho do homem, porque homem é humus, né? Homem é humus. Então, é filho do humus. Quando o filho do humus vier com todos os seus anjos, ele reunirá os seus escolhidos. Eu já adentrei nesse assunto assim rápido, nesse vídeo, porque é um tema muito complexo, mas eu já falei dele nesse vídeo anterior, então, que está dentro desta série. Mas, como hoje surgiu aí umas condições que propiciaram para esse momento, eu vou fazer questão de dar mais uma ampliada, mais uma aprofundada, então, nessa questão da vinda do Filho do Humus, com todos os seus anjos. E aí ele reunirá os seus escolhidos. Ele falará sobre os telhados. E é isso que está acontecendo. Primavera é o nosso Cristo. Então, a obra dela está disponível nas mídias. São muitos e muitos exemplares, mais complexos, outros mais simples para ser conhecidos. Micronutrientes, os duendes gigantes da vida, né? Então, isso aqui todos esses trabalhos aqui é o Novo Testamento. Aqui é o Novo Testamento. Então, essa explicação toda aqui, eu vou pegar uma partezinha aqui para mim, então, avaliar sobre essa questão que estamos falando do trabalho dela. Nesse livro aqui, então, tem uma parte dizendo a seguinte, na página 427 está escrito assim, ó, falando dela. Requisitada por toda a parte, por dar soluções práticas a problemas do campo, ensinar com tanta simplicidade e cativar plateias com o seu jeito simples e respeitoso para com a natureza. Ana era única. Nunca uma agrônoma se tornou tão popular e requisitada. E quanto mais viajava e trabalhava, mais defendia o campo. O agricultor mais o fazia enxergar seu extremo valor. Suas palestras mostravam aspectos técnicos e específicos do campo e reforçavam o valor do agricultor, que suja os pés de terra, que transpira e caleja as mãos, que curte a pele ao sol, na lida do trabalho pesado. Uma cientista em meio a pessoas tão simples, mas tão complexas em suas relações com a natureza. A maioria das pessoas hoje em dia vive na cidade e praticamente não convivem com o campo, mas a vida na cidade depende da vida no campo. Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes norte-americanos, disse: destruam as cidades e elas ressuscitarão. Destruam os campos e as cidades desaparecerão. Por quê?
porque o campo fornece água e comida. A cidade apenas aproveita o que o campo produz. E se o campo vira deserto, não há mais possibilidade de vida humana. Com o solo, vive e morre o homem. Tá explicado? Tá bem entendido? Nesse andamento, então, vamos pegar um exemplo aqui de um personagem que já está praticando a sustentabilidade. Praticando a sustentabilidade. Porque com essa vinda aqui no versículo 25 do Mateus, ele descreve desta situação, dizendo o seguinte: quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os anjos, ele assentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, bendito do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês me cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando que te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando que te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: em verdade lhes digo, que tudo o que vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeram. A um destes mais pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. E aí então ele falará com os que vão para o tormento eterno. Aí, para quem quiser ler, capítulo 25 do Mateus, essa é a condição da qual descreve desta passagem aqui, desta chegada que chegou. Então, até por incrível, quando eu adquiri esse outro livro aqui, que eu já tinha lido outro, mas por essa editora, né, que foi publicado nessa editora, então eles estavam fazendo uma pintura da história da Ana numa pintura, num quadro, né? E aí eles fizeram com tintas do solo, né? Com tintas do solo. E com isso eles estavam colocando este solo junto, para quem comprava o livro ganhava essas amostras de solo, que é uma tintura. É uma pintura, né? É tintura, na verdade, para fazer pintura, certo? Então, mas aí é o segredo, né? Que o nosso organismo é tinta de solo, de humus. É isso que nós somos feitos. Esses pequeninos, no qual se refere, é nada mais do que uma pintura, de tão pequenino que eles são. Mas é aqui que nascem as sementes, é daqui que eu consigo, olha aí, ó, num dia de chuva como hoje, comer um pinhãozinho assado na chapa, mas porque tem solo. E aqui tem toda essa pintura que está nesse solo, tem aqui nesses componentes. Aqui também tem um docinho. Por isso ele diz: eu sou o pão da vida. Olha aí, ó, uma erva de chimarrão, uma folha que faz nosso querido chimarrão, que tudo depende de ter isso aqui, solo, né? Olha aí. Então, nós somos isso aqui. Nada mais do que isso, né? O homem e o solo é a mesma coisa. Então, o andamento de se comprovar tudo isso diante desta relação que estamos tendo,
de conhecimento, é que eu não tenho que obrigar ninguém, mas simplesmente a própria natureza, as próprias palavras, as próprias escritas, elas estão se cumprindo. E daqui para frente vão se cumprir cada detalhe. Cada detalhe que está aqui colocado tem que se cumprir. Então, as condições extremas que se encontram a sociedade, elas vão agora cada dia mais estar mais acirradas essas condições. Mas por outro lado, existe alguém que está nas verdadeiras moradas eternas do meu Pai. Se assim não fosse, eu teria dito a vocês, eu vou preparar um lugar. Mas a casa de meu Pai há muitas moradas. É assim que era explicado, que está tudo ali. Isso confirmando é esse personagem que então, de acordo com o que está escrito ali no 25, ele está colocando, então ele está colocando aqui, ó. Veja onde que está, ó. Olá pessoal, dando continuidade aqui nos trabalhos que localizei um pé de jussara que já está produzindo, né? Já deu cacho aí, já caiu semente. E olha como é que está do mudo aí. Milhares de muda. Coisa mais simples. Aqui, como eu falei, é uma área que era feita roça aqui há 30 e poucos anos atrás. Era feito naquela época na roçada e no fogo, na carpida. Aqui ainda não era usado veneno naquela época. Aqui era o tempo da enxada aqui. Olha o pé de jussara aqui, ó. Não sei quantos metros daqui. Deixa eu passar para o lado aqui, ver se eu consigo localizar os cachinhos. Aqui o Joaquim conhece bem esses terrenos aqui. Nessas imagens aqui, então, estamos definindo quem cuida dos pequeninos do meu Pai e quem não cuida. É simples assim. É simples assim. Quem cuida dos pequeninos do meu Pai, porque me viste nu e me vestiste, estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber. E aí, o reino que está preparado desde a criação do mundo. Você veja que o nosso patriarca Abraão, quando ele foi que entendeu e conheceu que esse era o nosso Deus verdadeiro, ele amou com todas as forças até o fim. E para ele, então fica a promessa que herdaria a terra. Você veja que ele não está falando que vai herdar ouro, não vai herdar discos voadores e outras dimensões. Ele está falando que a esses ele daria a terra. Ele daria a terra. Assim como quando o Satanás se encontra com Jesus, ele diz que se Jesus seguisse ele, ele daria todos o dinheiro, o poder e a glória. Deus dizendo para os seus descendentes de Abraão, ele dispõe como herança a terra. Toda esta terra eu te darei. Então, isso era de Deus, isso é Deus. E, do outro lado, um poder, uma luta que nunca cessou-se. Sempre que alguém dizia que nós tínhamos que considerar o solo, esse era perseguido, morto, porque consideravam que ele era alguém que atrapalhava o progresso. Mas isso só ia chegar até o ponto que a terra toda estivesse desolada, né? E aí esse tempo chegou. Então, agora
Essa é a realidade. Quem considera o solo, este é o humano, este é o filho de Abraão, esse é a quem nós devemos amar, adorar e prestar culto. Porque é daí que vem o nosso pão nosso de cada dia. Mas não é só isso, porque com pedra também faz pão, mas não faz água e não faz o ar, não faz o oxigênio, não renova. Então precisamos de solo vivo, solo que produz alimento, que produz água e que produz oxigênio. Aliás, o oxigênio, o ar é a vida. A vida é o oxigênio, é o sopro da vida. Sem isso não há vida. Então, é essa condição que temos que considerar, porque o nosso próximo esteja tão bem quanto nós. O nosso próximo, se considerarmos o solo em primeiro lugar, o nosso próximo, que é aquele que vem depois, vai ter condições tão boas quanto nós. Fartura, abundância, saúde em primeiro lugar. E assim se conclui, então, esse motivo de nós estar anunciando, de nós estar pronunciando e reunindo aqueles que querem fazer a escolha. Aquele que querem fazer a escolha. Todos os que consideram esse solo, esse nosso Deus, esse nosso único Criador da vida. Olha aí, ó. Uma pequena amostra do que nós somos. Do que nós somos. Então, é para isso que existe esse grupo, é para isso que está sendo reunido e é para isso que nós temos que se atentar. Porque sem essas condições, a vida perece. E não adianta buscar Deus em outro lugar, que vai resolver alguma coisa, que não vai. As coisas vão ter que passar por tudo que está escrito ali e isso tudo vai se acontecer aí na sequência agora, né? Seja aí nos próximos 50 anos, nos próximos 100 anos, a escassez, a saúde abalada, né, do corpo físico e mental, e tudo isso é necessário que aconteça. Então, aqueles que reconhecer e que buscar a se conectar novamente com essa origem do que nós somos verdadeiramente, isso é a continuação. Tranquilo?